Beleza? Tô animado aí com o nosso curso aí, né? Hoje será a nossa quarta aula, né? Quarta aula. E para sempre lembrar, né? Podem escrever para mim, né? drsilasmelo@gmail.com ou então lá pelo Facebook Silas Melo Melo. Isso aqui é uma coisa absolutamente informal. Agora já tem um problema. É completo, hein? Completo. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre os documentos médicos legais e para isso eu me muni, né? Do livro do Genival, do livro da Bult, códigos e do Código Penal comentado. Eu ganhei esse livro da professora Gisele Veríssimo, pessoa incrivelmente maravilhosa, pessoa de um coração de ouro. Tá até isso, viu, Gisele? Tá aí. Nunca mais eu deixo de ler esse livro. Esse livro é maravilhoso. O Greco é muito bom, muito bom. Eu recomendo até a vocês que, se tiverem condições, façam isso. Comprar livro comentado é muito importante. Muito importante. É caro, eu sei que é. Fica de olho, porque muda e tal, mas vale a pena investir no livro de código comentado. Muito bem. Eu tenho aqui uma maniazinha, não sei se eu queria até passar para vocês, de repente é interessante, né? Todo ano eu compro dois códigos. Eu compro um da Riddell, né? Da Riddell, sei lá. Eu gosto muito do Riddell, porque é um livro grosso, não sei o que é, mas ele é muito completo. Toda a legislação, tem regimento interno dos tribunais, as leis são divididas por especialidades, né? Então, se você quer uma lei que fala sobre o direito previdenciário, elas são todas elas alocadas num grupo só, etc. Só que esse livro aqui eu levo para concurso. Eu não risco. Mas o que eu faço são remissões, né? Mas compro também junto, eu compro outro. Só que esse da Saraiva, tá? Da Saraiva eu rabisco. Eu abro, rabisco tudo, eu escrevo, eu digo isso aqui é o princípio tal, esse é o princípio tal, parará, remissões bem mais esclarecidas. Esse eu rabisco. Isso aqui não pode ir para concurso, né? Porque lá está tudo escrito mesmo. Acho legal, se quiser fazer isso, é bacana, tá? Eu falei dos códigos comentados, também acho muito interessante para quem estuda, para concurso, tá? E aquele site, que é muito bom também, que é o Dizer o Direito, né? É www.dizerodireito.com.br. É excelente esse site, né? Ele te atualiza e você pode fazer, imprimir aquilo tudo, é maravilhoso, tá? Beleza. Vamos para o documento médico legal? Vamos. Então vamos dos documentos médicos legais. Sabe que em direito tem uma briga de ego enorme, né? Um doutrinador acha isso, eu não penso isso, eu penso aquilo, aí cada um pensa uma coisa diferente, mas se você juntar, você pensa igual, né? Mas dá só um detalhezinho diferente, mas acho que é sei lá, vaidosismos, né? Mas em medicina legal também tem isso, tá? Eu acho que medicina legal, os documentos médicos legais são esses. Outro, não, são esses. Tá, uma briga boba. Mas o Genival, ele faz o seguinte, para acabar com a briga, ele bota tudo, né? Então, o Genival, ele vai falar que os documentos médicos legais seriam as notificações, os atestados, os prontuários, os relatórios, os pareceres e o depoimento oral. Eu acho que ficaríamos bem suficiente isso aí. Então,
O primeiro documento médico legal que nós vamos abordar é o atestado. Claro, estou falando de atestado médico, né? O Genival diz que o atestado é um documento, né, que tem por objetivo firmar uma verdade de um fato ou a existência de determinado estado. Chama-se circunstância, né? É um instrumento destinado a reproduzir com idoneidade uma específica manifestação do pensamento. Disso aí, o que é legal a gente ater, primeiro, que é um documento. Lembra? É um documento. Ele é um documento particular, não é um documento público. Claro, de um atestado para você tomar banho de piscina, né? E o que o Estado tem a ver com isso, na verdade, né? Mas se o Estado tem a ver, se estiver mentindo ali, um atestado falso, o Estado tem a ver. Mas de plano, o atestado é para mim privado. Entre eu, o meu médico e o clube, Tijuca Tênis Clube, que é lá o meu atestado, que eu estou tudo bem, poder nadar, ficar na piscina e tal. Os atestados, então, médicos legais, como disse, então, é um documento particular, informal, tem essa característica interessante, ser informal, composto inicialmente por um cabeçalho. Esse cabeçalho, ele é importante, porque ele diz quem vai escrever o atestado, para quem vai ser o atestado, quem requereu o atestado, a finalidade do atestado. Então, atesto, eu, Silas de Souza Melo, médico, atesto para a Dona Maria das Quantas, para fins de banho de piscina, que, ponto. Esse é o preâmbulo. Agora nós vamos para uma outra fase, que seria o detalhamento dessas circunstâncias que essa pessoa vive. Que ela está com febre, que não está com febre, tem boa rigidez física, se não tem, se está com o olho vesgo, se não é vesgo, né? Quer dizer, o atestado, esse preâmbulo, ele diz quem está escrevendo, para quem vai escrever, qual a finalidade, e agora vai dizer qual é a circunstância, né? Porque se é uma circunstância, se a paciente está doente, se não está doente, se é aleijado, se não é aleijado, se é vesgo, se não é vesgo, tá? Muito bem. E aí ele encerra, né? Ele encerra como? Ele vai encerrar com a assinatura e com o registro CRM do médico, porque tem que ser feito por médicos, né? Agora tem que lembrar aquela questão básica, que é a questão do CID, né? Que é o Código Internacional de Doenças. E ele não é obrigatório. O que é obrigatório é que seja verdadeiro, né? Não tem que dizer, declaro que a Mariazinha está com diarreia. Não, ela está com 43,54 do CID. Né? Mas se ela não se opor, pode dizer, ela está com diarreia. Entendeu? Não há crime nenhum nisso. Não há nenhum mal nisso. Mas é uma exposição desnecessária. Às vezes, em algumas circunstâncias, as pessoas pedem que se coloque o CID mesmo, Código Internacional da Doença, né? E eu acho bastante válido, sim, bastante válido. Mas não tem aí uma grande expressão médico-legal. A importância disso é apenas que seja um médico escrevendo sobre isso e escrevendo aquilo que for absolutamente verdadeiro. Não pode dar um atestado falso. Sobre atestado, né, o que eu tenho que lembrar a vocês é a questão de ser do crime, né, do crime. Crime de falsidade de atestado médico.
está no artigo 302. Abre lá no 302. Código Penal, artigo 302. Olha lá, falsidade de atestado médico. Dar o médico, no exercício da sua profissão, um atestado falso. Então, o núcleo desse caput é o verbo dar. Que se não houver o dar, é atípico. Não é o crime definido por ali. Pode ser qualquer coisa, mas não vai ser crime de atestado médico. Então, pega um papel e escreva assim: eu, Dr. Silas Souza Mello, atesto para Dilma, a nossa presidenta da República, que a mesma está com febre e não pode trabalhar. Ponto. Eu disse que sou eu, disse para quem vai, disse a finalidade, assinei e trabalhei, disse as circunstâncias, está com febre. É um crime próprio, porque só o médico pode praticá-lo. O engenheiro não pode dar um atestado médico falso, só o médico. Mas se eu escrever isso aqui para Dilma e pegar esse papel, guardar na minha gaveta, que crime eu cometi? Nenhum. Não há nenhum crime. Mas se eu peguei esse atestado falso, porque na verdade a Dilma não estava com febre, né? E eu dou para a Dilma, quando eu entrego para ela, aí eu cometi o crime. Neste momento consumou seu crime. Quando eu dou o atestado. Agora, quando a Dilma pega o atestado e guarda na bolsa dela, ela não cometeu nenhum crime. Mas quando ela pega o meu atestado falso e entrega no Senado Federal para justificar a sua ausência, aí ela cometeu o crime. Tá legal? Muito bem. De quê? Uso de documento falso. Olha só. O meu crime foi o quê? De dar atestado falso. E o dela foi de quê? De usar documento falso. Isso você vai ver no artigo 304. Olha só, no 302 diz, ó, dar o médico, é quando o médico dá o atestado falso, no exercício da sua profissão. Ele cometeu o crime, do 302. Mas a olha o 304. Quando ele usa, então fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se refere o artigo 297 ao 302, que é o nosso aqui. Então, só para repetir, eu fiz o atestado falso, joguei na minha gaveta, não cometi nada. Fiz o atestado falso e dei para a Dilma. Eu cometi crime de atestado falso, tá certo? A Dilma pegou e guardou na gaveta, não cometeu crime nenhum, mas a Dilma pegou e usou lá no Senado para justificar uma falta dela. Ela cometeu um crime. De quê? De uso de documento falso. Cuidado. Bem lembrado aí, foi bem lembrado. Lembra que o atestado de óbito, lembrando aqui agora, o atestado de óbito é o crime de falsidade ideológica, tá? Veja que o atestado de óbito, ele tem toda uma formalidade. E o atestado médico não tem formalidade alguma. O atestado de óbito, ele tem uma importância pública. Mas o atestado particular, médico, não tem essa importância pública. Tá? Ok? Então, dar atestado de óbito falso não é crime de atestado falso, tá? É crime de falsidade ideológica. Acho que sobre atestado é isso aí. Crime agora. Crime agora. Estou ficando velho, muito velho.
falar sobre a notificação. A notificação é muito simples, tá? Muito simples. A notificação é um documento que eu sou obrigado a apresentar às autoridades sanitárias. Então, por exemplo, veio esse vírus da ebola aí para cá, né? Que aliás que teve de piada desse vírus, né? Loucura. Mas então, se eu recebo no meu consultório um doente com ebola, eu sou obrigado a notificar. Através de quê? De uma notificação. Se você não notificar, você estará cometendo um crime omissivo próprio. Por quê? Porque está no caput do artigo que deixar de notificar é crime. Ok? Seria então crime omissivo próprio. O prontuário também é interessante. O prontuário também é o nosso outro documento médico legal, né? Esse é bem conhecido, na verdade, mas diria que o prontuário eu não chamaria de um documento médico legal. Eu chamaria de um documento médico de aplicabilidade legal. O prontuário tem uma capa onde diz qual é o hospital, qual é a clínica, qual é o consultório. Ali tem a primeira anamnese, que é a primeira conversa com o paciente, o primeiro exame físico, os exames apresentados, os exames solicitados, as primeiras impressões diagnósticas, as medicações aplicadas, as evoluções da enfermagem, as evoluções do médico, enfim, toda a vida do paciente está ali, num documento médico. Agora, se ele vai ser utilizado para fins legais, para fins jurídicos, né? Nesse caso, aí sim, nesse caso eu tenho um olhar desse documento médico, passará a ser para mim agora um documento médico legal. Besteira, bobagem, não muda nada as coisas. Então vamos lá seguir, o pessoal diz que é do médico legal, então é do médico legal, acabou. O prontuário, então, é na verdade um documento que é do paciente, é dele, quem é o titular do prontuário é o doente, tá? E finalmente falar que o prontuário ele é uma defesa do médico, né? Muitos médicos são processados, mas às vezes, coitado, o prontuário não ajudou a eles, né? Ele não explicou por que foi feita a cirurgia, por que não foi feita, ele não explicou a cirurgia. Portanto, é sempre bom que o médico escreva o máximo possível ali. Mas essa tal de responsabilidade subjetiva do médico é um papo assim que um dia eu vou escrever sobre isso. O médico, se tiver febre pós-operatória, né, senta o pau no médico, processa mesmo, é responsabilidade subjetiva, tá? Papo para outro tipo de matéria um dia, né? Quem sabe. Mas ele deve se defender bastante com o prontuário. Acho que é simples, né? Prontuário, você não tem muita coisa a falar, não, né? Só isso aí. Procurei outros livros também, ver se alguma coisa, não, tudo fala a mesma coisa. O que tem sim agora importância bastante, e tem mais importância para os médicos, tá? Que vão fazer concurso para médicos perito-legistas, é o relatório. O relatório é preciso caprichar no relatório, tá? Ele é legal. E os colegas advogados também, que vão fazer concurso para delegado civil, da Polícia Civil, o relatório é uma peça importante, importantíssima, para que você possa substancializar lá o seu relatório para o fim do inquérito, né? E apresentar lá ao juiz, tal, etc. Então, o relatório, ele vai ter uma subdivisão. Eu não estou aqui com o meu lápis para escrever aqui na louça aqui, né? Então anotem aí. O
relatório, ele consta de seis segmentos. Primeiro seria o preâmbulo. Notou? Segunda composição do relatório médico legal são os quesitos. Depois vem o histórico. Depois vem a descrição. Depois vem a discussão. Depois vem a conclusão. E finalmente vem a resposta aos quesitos. Então, no relatório médico legal, vamos imaginar duas situações. Quer dizer, eu vou fazer um relatório baseado naquilo que eu achei de um defunto, ou pedaços de defunto, né, do cadáver, ou sobre a pessoa viva. Então, o relatório não é só do cadáver, é relatório também de pessoas vivas. Então, vamos começar o relatório dizendo que se eu escrever o meu próprio punho, escrever esse relatório, eu estarei fazendo um laudo. Laudo, com L de lua, laudo. Se eu ditar o que eu vejo para um escrevente, o escrevente estará redigindo um auto. Qual a importância disso? Eu não vejo nenhuma, mas pode ser de repente algum examinador meio chato, né? Laudo é o que o médico perito legista faz, e auto é aquilo que o escrevente ou escrivão redige em função do que lhe é ditado. Então vamos começar um relatório médico legal. Esse relatório vai começar inicialmente com o preâmbulo. Claro, o que vai dizer o preâmbulo no relatório médico legal? Ele vai dizer o dia, ele vai dizer a hora e o local onde está sendo feito o exame. Vai dizer quem foi a autoridade que pediu esse exame. Vai qualificar aquele que está sendo examinado. Então, eu digo, eu, Silas Souza Mello, perito legista, trabalhando aqui no Instituto Médico Legal, onde eu trabalhei bastante, a pedido da autoridade FAO, delegado de polícia tal, juiz, que quer que seja. Vou examinar aqui um corpo identificado, ou um corpo não identificado, e depois vamos buscar a identificação para achar a identidade. E aí eu passo a ler quais são os quesitos. Me foram apresentados os seguintes quesitos: está morto, está vivo, está isso, tem sinais disso, tem sinais daquilo. Eu só leio aqueles quesitos, as perguntas. Aí eu vou para o terceiro, que é o histórico. Eu conto toda a história do que tem acontecido, que me passaram, até chegar esse momento. E aí, então, em função desses conhecimentos iniciais básicos, eu começo a descrever tudo aquilo que eu estou vendo, que eu estou descobrindo, que eu estou entendendo. Esse é o chamado visum repertum, né? Visum et repertum, que é ver e repetir. É ver
e escrever, ver e anotar tudo que eu estou vendo. Nesse momento, na descrição, que é o momento mais importante do relatório, eu tenho que detalhar tudo. Como diz meu amigo lá, médico legal, uma vez ele brincava muito comigo, falava: Silas, vamos detalhar todos os detalhes. Por quê? O Roberto Blanco dizia uma frase muito interessante, é verdade. Ele diz que o defunto conta para o perito legista a história dele. E é verdade. Analisando todos os pontos ali, você vê que houve uma história contada, né? Então, o visum et repertum, que é a descrição, ela é tão necessária ser o mais detalhado possível para que ele possa responder a todas as ansiedades da jurisdição, do juiz, para oferecer a jurisdição, né? Que a jurisdição é uma das funções. Muito bem. Então, feita a descrição, que é o visum et repertum, né? Vamos para as discussões. Até agora não tinha emitido nenhum parecer. Houve um preâmbulo, quando notifiquei, quando eu disse quem é que pediu, etc. Qualificação do examinado, etc. Depois eu vi os quesitos que me pediram, aí eu analisei toda a história que me contaram a respeito de tudo, fiz uma descrição completa e pronto, parei. Agora sim, agora eu vou começar a dar os meus pitágoras, né? Vou começar a dar meus pareceres, vou começar a dar minha interpretação. Até agora eu não tinha me preocupado com a interpretação, eu apenas descrevi tudo que vi e nada mais. Mas agora, quando nós entramos na discussão, eu vou começar assim, interpretar, à luz dos meus conhecimentos médico-legais, o que eu interpretar o que eu interpreto. Muito parece loura, né? Meu Deus. Mas isso mesmo, é interpretar o que eu vi, né? E depois que eu interpretar, o que você faz? Pensa bem. Eu vou concluir. Não é simples? Eu vou concluir. Conclusão. Trata-se disso, disso e disso. Ponto, acabou. E em função disso, eu passo a quê? A responder os quesitos. Tá bom? Tá. Assinado de violência? Tem. Quase, isso aqui, etc. Tem assinado de asfixia, tortura, meio insidioso, cruel? Tem. Entendeu? Por quê? Que agora, com as respostas aos quesitos, o juiz poderá ter agora uma nova noção, aumentando penas, diminuindo, sei lá. Aqui não é aula de processo penal. Então é isso aí, gente. Então, só relatando, o principal documento médico legal chama-se relatório médico legal, que consta de um preâmbulo, depois vem os quesitos oficiais, vem a história, depois da história eu faço uma descrição minuciosa de tudo que eu estou vendo, que é o visum et repertum, né? Depois eu discuto a respeito daquilo tudo que eu vi, faço a minha conclusão e respondo os quesitos que me foram propostos. O outro documento médico legal bastante interessante, que são os pareceres. Quem estuda direito administrativo, e todos vocês estudam, claro, né, sabe que tem a questão do parecer, né? O parecer que é dado pelo procurador do Estado, certo? Do município, da República. Esse parecer, alguns são obrigatórios, são facultativos, não estamos falando desse parecer. Aqueles que vinculam ou não a autoridade requisitora, não estou falando sobre isso. Eu estou falando de um parecer médico legal. Quando alguém me faz uma consulta, geralmente até no meio de um processo, né? Quando surge uma dúvida e é preciso que seja tirada uma dúvida médico-legal, né? Nos é enviada uma consulta, né? E nós respondemos isso com um parecer. Neste parecer não há muita formalidade. O parecer deve ser didático. A gente não pode esquecer que esse parecer
ele vai ser lido para pessoas que não sabem. Até porque se soubesse não ia pedir parecer nenhum, não é verdade? É lógico. Então você precisa ser didático no parecer. Pode ser uma simples descrição inicial a respeito do problema que está sendo levantado. Você discute aquela questão à luz da medicina legal e conclui. Concluído, assina e diz, olha, esse é o meu parecer. Pronto, acabou. Simples assim. Simples assim. Então, maneira que a pessoa que não sabia, agora com o parecer, leu, agora sabe. Atingiu a finalidade. Tá? E, finalmente, o depoimento oral. Eu, particularmente, eu não vejo como documento, mas se os doutrinadores falam que é documento, é documento, tá? É um depoimento oral. Geralmente é um depoimento do próprio perito nas audiências, tá? Eu fui várias vezes, falei audiência, né? Onde o juiz pergunta a você isso ou aquilo. Sabe o que eu penso? Que de repente o depoimento oral quase que um parecer oral, entendeu? Não tem muita diferença não, né? Esse depoimento oral ele é na audiência que poderá ser transcrito num termo ou não. E o parecer é anexar direto ao auto, não na audiência de instrução e julgamento. Bom, quando eu falei para vocês dos autos, porque foram escritos pelo escrevente ou escrivão, né? Eu vou ler para vocês aqui alguns autos de exame cadavérico, exame de corpo de estupro, para que vocês entendam agora do que é que eu estou falando. Eu estou falando agora de laudos periciais, através de relatórios, tá? Então aqui, por exemplo, vocês vão ver bem, eu vou passar para vocês, né? Aqui, ó. Nós temos aqui um auto de exame cadavérico, né? Fica melhor assim, não? Mais perto melhor, né? Auto de exame cadavérico, tá? Olha lá. Então vamos ler para você um auto de exame cadavérico. Diz assim: aos tais dias do mês de abril de 2004, nesta cidade do Rio de Janeiro, compareceram os médicos peritos legistas, os doutores Manuelzinho e Joaquinzinho, mas só lembrar que basta um agora, né? Para proceder o quê? Exame do cadáver. De quem? Do seu João da Silva, ou de um cadáver cuja identidade ainda é desconhecida, a fim de quê? De atender a requisição de exame número tal, descrevendo com a verdade, descrição, né? Com todas as circunstâncias, o que encontrarem e descobrirem, bem como para responderem os seguintes quesitos. Olha aqui, quesitos agora, no início, lá. Que quesitos? Primeiro quesito, se houve morte. Já está morto, cadáver. A pergunta do cara, ó, houve morte? Segundo, se a morte foi precedida de provocação de aborto, né? Esse é o exame cadavérico de feto, né? Terceiro, qual o meio empregado para a provocação do aborto? Quarto quesito, qual a causa da morte do embriãozinho? Quinto, se a morte da mãe sobreveio em consequência do aborto ou do meio empregado para provocá-lo. Importância. Se você for a ler a lei, você vai dizer, ó, se foi decorrente disso, daquilo, por isso que o perito legista tem que dizer se foi decorrente daquilo, para encaixar certinho no Código Penal, né? Em consequência
passaram os peritos a fazer o exame ordenado, bem como as investigações que julgaram necessárias, findos os quais declaram. Aí vai declarar. Veja se não é exatamente isso aqui, ó. Fulano, olha lá. Data, hora, local, preâmbulo. Vê lá no preâmbulo, né? Data, hora, autoridade requerente, nos dias tal do mês tal, nessa cidade, compareceram peritos tais, designados, portanto, a autoridade requerente, tá vendo? Para proceder o exame tal, qualificação direitinho, que tem que se qualificar tal. Aí, segundo lá, olha lá, quesitos oficiais, para responder, ó, os quesitos, primeiro, se houve morte, segundo, não sei o quê, tarará. Depois vem o histórico, ele contando uma história. Em consequência, passaram os peritos a fazer o exame ordenado, né? Aí ele vai fazer o quê? A descrição, visum et repertum, né? E depois vai discutir a questão e vai chegar a uma conclusão. E, finalmente, vai responder aos quesitos esses que foram perguntados no início, através de um auto de exame cadavérico de quê? De um embrião. Veja o auto de exame de corpo de delito em relação a estupro. Claro que vamos lembrar que estupro hoje não é caracterizado única e exclusivamente por uma penetração de um pênis numa vagina de maneira forçada. Não é isso, não é? Hoje o estupro ele está bem aberto, de tal maneira que você tem homens estuprando homem, mulher estuprando homem, mulher estuprando mulher, né? Quer ver aqui o artigo 213 do Código Penal. Olha lá. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso. Então acabou aquela história, ato violento ao pudor, acabou os negócios, né? Não é aula de direito penal, tá certo? Mas é só para lembrar que esse auto de exame de corpo de delito aqui, no caso para estupro, ele vai ter que estar atendendo às necessidades, né? Atendendo às respostas deste caput do crime aqui. Então, ao dia tal do mês tal do ano tal, nessa cidade, foram designados os peritos tais para fazer o exame de atentado ao pudor. Isso já acabou. Você está bem ultrapassado, hein, ô Genival? Pelo amor de Deus, tem que trocar esse livro, né? Então, está aqui. E observarem bem como responder os seguintes quesitos. Aí tem os quesitos iniciais. Primeiro, se há vestígios de ato libidinoso. E se há vestígio de violência. E se da violência resultou para a vítima incapacidade para ocupação habitual por mais de 30 dias, ou perigo de vida, ou debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou aceleração de parto. Olha, gente, sabe o crime de lesões corporais? Cento e 29 e tal, você está na memória aí, está aqui, ó, 129, tá vendo? Olha só, vocês entenderem como é interessante isso. O artigo 129 do Código Penal, ele fala das lesões corporais. Então, a lesão leve está lá, ofender a integridade corporal da saúde do outro. A lesão grave se resulta em incapacidade, preocupação de atividade por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente, mesmo sentido de função, aceleração de parto, né? Se resultou morte, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda, deformidade permanente, aborto e tal. Então, esses exames de auto-exame de estupro, né, ele já coloca a possibilidade, se houve uma incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, nesse primeiro, você vai dizer, não posso responder só com daqui a 30 dias. Você lembra? Quando aí você vai ter um laudo complementar. Esse é um tipo do crime que eu preciso ter um outro laudo complementar. Tá certo? Muito bem. Então, o que visa esses autos, né? Eles visam exatamente buscar elementos
para justificar ou para dar tipicidade ao Código Penal, às leis penais. Então, se eu digo que comete um crime de lesões corporais de natureza grave, por ele ter sido agredido, ter passado perigo de vida, eu preciso, no exame de corpo de delito, caracterizar os sinais que digam que houve perigo de vida. Aí sim, se no auto eu tiver determinado que houve perigo de vida, neste caso, este fulano será processado, julgado e condenado no artigo 129, no seu parágrafo 2º, né? No seu parágrafo 2º, perigo de vida, no seu parágrafo 1º, no seu inciso 2º. O que faz o perito legista? Ele dá elementos para que a jurisdição possa dizer o direito. E assim nós temos, por exemplo, auto de exame de lesão corporal, né? Olha quais são os quesitos que eles fazem no auto de lesões corporais. Se há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente. O primeiro tem que saber se houve ofensa, porque no caput diz ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Olha o que pergunta no exame aqui no auto, né? Que pergunta assim, ó, se há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente. Se o perito disser, não teve nenhuma ofensa, como é que ele vai poder ser condenado se não teve ofensa? Acabou. Por isso que os quesitos são específicos para que possa ser tipificado um determinado crime. Olha só as pretensões maldosas dos quesitos. Olha só. Primeiro, se é ofensa. Teve ofensa? Teve. Bom. Então vamos continuar. Qual o instrumento ou o meio que produziu a ofensa? Isso é importante. E nós vamos discutir muito sobre isso. Qual foi o instrumento utilizado para esta ofensa? Terceiro, se resultou em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Você vai responder, olha, há uma incapacidade aqui, mas se é para 30 dias, tem que aguardar os 30 dias para saber. Pede-se um laudo complementar. Quarto, se resultou perigo de vida, se resultou debilidade permanente de membro de sentido de função, se resultou aceleração de parto, se resultou perda ou utilização de membro de sentido de função, se resultou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável, se resultou deformidade permanente, se resultou aborto, porque dependendo da resposta do perito aqui, você vai condenar ou vai absolver, vai aumentar a pena ou vai diminuir, vai agravar ou não vai agravar, entendeu? Por isso que esses quesitos eles são fundamentais. Os quesitos não são feitos assim à galega, né? Estava chovendo quando ele morreu? Sei, porque na lei não diz que se estiver chovendo o crime é tal, se não estiver chovendo o crime é tal. Não interessa. Se para a lei não interessa se estava chovendo ou não no dia do crime, então para os peritos legistas não vamos ter que responder se estava chovendo ou não. Por isso os quesitos são fundamentais para a tipificação do crime. Tem o exame de embriaguez, também é o tema que nós vamos abordar bastante sobre embriaguez, né? Começa exatamente no dia tal, na cidade tal, foi designado o período tal, para o exame de embriaguez, no fulano de tal, para fim de entender isso, o exame aqui. Qual foi os quesitos para embriaguez? O paciente apresentado a exame está embriagado? E é isso que, quando formos falar sobre isso, a gente vai... cara, eu acho que essa lei seca, ela é cínica. Porque disse, eu estou preocupado com a saúde do cidadão, por isso nós não queremos que ele beba.
tão bonzinho o estado, que preocupação que tem com você, cara. Então você olha, ele fica aqui de guarda lá, pare, pare, que carteira, identidade, sai do carro, deixa aí. Aí, um estado preocupado comigo pra caramba, ele não quer que eu beba e tal. Mas primeira coisa, tem que entender que uma coisa é o estado de alcoolismo, outra coisa é embriaguez. Né? Eu vou aqui na casa dos meus pais, comemoro 60 anos de casado. Papai, felicidade, mamãe e tal. Tomo nem champanhezinho, papai, não vou beber mais não, tal, beleza, tal. E vou embora. Ou então comer um bombom com licor dentro do bombom e tal. Bombom, embora. E dirigindo o carrinho tranquilo, não tem problema. Aí lei seca, pare, abafa. Ih, tá com álcool, prende o cara, estou. Não. Aí você fala, cara, tem um estado tão preocupadinho comigo. Eu acho uma baita de uma arrecadação, né, meu irmão? Você tem que saber, não é se o cara está alcoolizado, tem que saber se o cara está embriagado. Porque a embriaguez é a consequência do alcoolismo. O que se tem que questionar é a embriaguez, e não o alcoolismo, em todo caso. Papo que a gente vai falar isso numa próxima aula aí. Um segundo aspecto sobre isso aí é que se o Estado tivesse tão preocupado na saúde de alguém, na rigidez física das pessoas, né, não ia permitir que senhoras idosas andassem dentro de ônibus apertado em pé. Né? Pararia mais, sabe que com as empresas de trânsito, não, os deputados não se metem muito, né? A campanha é cara, tá, que acontece, entendeu? Mas que não pega, não dá para convencer, não, tá? Mas de qualquer maneira, o atestado de embriaguez, e esse sim está inteligente, porque o atestado é de embriaguez, não é de alcoolismo. Então, nos dias tais do mês tal, do ano tal, o perito tal, não sei o que, foi fazer não sei o que, é pedido não sei quem, sobre a pessoa tal, barará, aí vem os quesitos. Primeiro quesito, o paciente apresentado a exame está embriagado. Como é que o cara está embriagado? Ele vai falar na aula de embriaguez, né? O cara fica tonto, o cara não escreve direito, o cara cai, anda em zigue-zague, álcool, aquele bafo de álcool, você pergunta alguma coisa, o quê? Tá? Então, embriagado é um bicho chato, bêbado, né? Chato pra caramba. Esse cara não pode dirigir. Pode. Mas você ter tomado um chopinho ali, tá alcoolizado? Tá alcoolizado, claro. Mas pode dirigir? Claro que pode. Isso é frescura. Isso é arrecadação. Bom, desculpa, falei nada. Então tá bom. Tanto é que o primeiro quesito que interessa é saber se está embriagado. O segundo quesito é assim, ó. No caso for afirmativo, que espécie de embriaguez? Tem medicamentosa, tem alcoólica, por drogas, etc. Né? No estado em que se acha, pode o mesmo pôr em risco a segurança própria ou alheia? É isso que eu me debato. No estado que ele está, ele coloca em risco alguém? Não. E se ele não coloca em risco ninguém, por que prender o camarada? Por que ele perder a carteira do cara? Segurar o carro do cara? Essa bobeada de R$2.000 de multa, para que isso? Essa que é a pergunta inteligente. No estado em que ele se encontra, ainda que alcoolizado, ele põe em risco a segurança própria ou alheia? Põe. Está embriagado. Não põe. Não, porque não está embriagado, só está alcoolizado. É possível determinar se o paciente se embriaga habitualmente? Sei lá. No caso afirmativo, qual o prazo aproximadamente que deve ficar internado por um tratamento necessário? Isso aí é o psiquiatra que vai ter que dizer. Olha o exame cadavérico. Um auto de exame cadavérico. Está aqui um corpo, um cadáver na minha frente, vou fazer o exame para escrever um relatório médico, né? Que é o nosso documento em foco. E eles querem o seguinte auto, olha só. Aos dias tais do mês tal, não sei o que, da cidade tal, não sei o que, foi designado o perito tal, não sei o que, para fazer o exame requisitado pela autoridade tal,
descrevendo com verdade todas as circunstâncias que encontrarem, então, aí pede aqui aos requisitos. Para que serve os requisitos, gente? Para que o aplicador da lei possa adequar, tipificar tudo que foi achado exatamente no texto legal, né? Então, primeiro, houve morte, o cara está podre já, barriga enorme, morto. Aí o quesito, houve morte? Claro, tem que saber. Porque no homicídio, por exemplo, é matar alguém. Se não houve morte, ele não matou ninguém, meu amigo. Esquece, vai embora tomar um chope. Não tem nada a ver. Não é verdade? Então, quando ele fala se houve morte, para começar bem, vamos começar. Se houve morte, podemos pensar em homicídio. Né? Qual a causa da morte? Bem, se foi violenta, podemos pensar em homicídio. Mas se foi uma morte natural, eu não vou pensar mais em homicídio. Já saiu do 121 do Código Penal. Né? Qual o instrumento ou meio que produziu a morte? Aí vamos ver, qual o instrumento que produziu a morte, eu vou poder tirar muitas informações. Quer ver? Se a facada foi pela frente é uma coisa, se foi pelas costas é outra coisa. Né? Ele nem pôde se defender. Né? Se foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel, porque aumenta a pena, verdade? E torna o crime qualificado, etc. Em consequência, passaram os peritos a fazer o exame ordenado. Eu vou passar o exame. Qual é? Fazer o que agora? Eu vou fazer um laudo. Ou eu vou fazer um auto. E como eu vou fazer? Vou fazer todos aquelas fases do documento, né? Que vai ser o que falamos, o preâmbulo, hora, dia, tal, os quesitos oficiais são esses. Eu vou ver a história, vou descrever tudo que eu vi, visum et repertum, vou discutir tudo que eu observei, vou interpretar tudo. Eu diria que a melhor maneira de escrever não seria discussão, seria interpretação, tá? Conclusão, e aí o cara responde os quesitos. Dependendo da resposta dos quesitos, eu vou poder tipificar ou não essa conduta aqui. E assim, nós temos vários tipos de autos ou laudos, né? É claro que nós, peritos legistas do IML, nós sempre gostávamos de apresentar fotos ou então esquemas para dizer aonde foi a ferida, aonde entrou a bala, aonde saiu a bala entrou aqui de cima para baixo ou de baixo para cima, na verdade, como estava posicionado o corpo, o que nós encontramos no corpo, etc, etc, etc. Né? Então, nós temos lá os esquemas, não sei se aqui vai dar para ler, olha lá, temos os esquemas aqui, olha lá, os esquemas, então eu vou marcar com meu lápis, minha caneta, não pode ser lápis, né? As regiões do corpo em que foi percebida a lesão ou as lesões. Tá vendo? Então, cada local desse tem um segmento, eu desenho ali aonde a bala entrou, aonde a bala saiu, né? Esse é do corpo humano. Esse é um detalhe, esse aqui já é um pouquinho maior. Nós vamos anexar isso ao relatório, tá vendo? Olha lá. Marcar exatamente onde entrou a bala, onde saiu. Tá vendo? Ou uma facada, ou qualquer coisa assim. Quando é lá dentro, né? Por exemplo, aqui, ó. A mão, ó, tá vendo? A mão é importante, né? A mão é importante porque... Olha lá. A mão é importante porque, por exemplo, existem as lesões de defesa, né? Se a pessoa vai me dar uma paulada, eu me defendo assim, não é verdade? Me defendo assim. Se for loura, se defende assim, ó. Loura, assim que ela defende, né? Coitada, é assim que ela defende. Né? Mas se for as pessoas inteligentes, ó, ele vai assim, ó, ele se defende. Por isso que na mão vai apresentar lesões
de defesa. Se o cara está com uma faca, eu vou defender, então as facadas vão bater aqui, ó. São chamadas lesões de defesa. Mas se eu estiver deitado, a tendência é levantar os pés, vai estar na palma dos pés, defesa mais ou menos. Então o local da lesão vai ter uma importância crucial. Se a vítima estava se defendendo, foi uma legítima defesa, etc, etc, etc. Temos também os esquemas que você vai mostrar lá dentro do corpo humano, tá vendo? Isso a gente vai entrar em outros detalhes. Coração, pulmão. Aqui. Qual foi o osso do crânio que estava quebrado ou não, né? Temos aqui, por exemplo, aqui do lado, aqui você vai ver a dentição, lá os dentes, tá vendo? Os dentes, onde você vai marcar os dentes que ele tinha, os dentes que ele não tinha. Muito bem. Ok. Quer ver uma coisa interessante? Que se eu cair, eu posso cair, fazer um machucado aqui na cabeça, né? Bater no chão, né? Pá, no occipital. Dependendo de como tiver essa lesão, eu vou saber se ele estava morto quando caiu ou ele caiu e morreu. Que é diferente, né? É aquela história que eu estou caído no chão, morto. Passa o caminhão em cima de mim. A lesão vai ser completamente diferente se eu estiver vivo. Entendeu? Se eu estou morto, o caminhão passou em cima de mim, mas não cometeu crime algum. Mas se eu estiver vivo, o caminhão passou em cima de mim, homicídio culposo, doloso. Entendeu? Muito bem. Temos então a descrição do odontólogo também, dos patoloscopistas também, que vão tentar identificar aquele corpo e tal. Então, os documentos médicos legais que nós conversamos, mais importantes, na verdade, são esses, que é o atestado. Falamos do crime de falsidade do atestado, lembramos que atestado de óbito é falsidade ideológica. Falando da notificação, que a característica mais importante é ser compulsória a notificação. Falamos do prontuário como todos os elementos de defesa do médico e também que o prontuário é do cliente, né? Falamos aí sim no relatório médico legal, dizendo que começa com preâmbulo, apresenta-se alguns quesitos oficiais. Esses quesitos são para tipificar o crime ou não. Histórico, descreve tudo que vê, que é o visum et repertum, discute o que vê ou interpreta tudo que vê, faz a conclusão e aí sim responde aos quesitos. E finalmente falamos do parecer médico legal, que não basta ser médico, tem que ser perito para apresentar um parecer médico legal, né? Que ele é bastante informal, mas deve ser bastante didático. Falamos do depoimento oral, em que quando o perito responde em juízo, né, na audiência, e ele esclarece a audiência. Eu disse que o parecer médico legal é uma resposta a uma consulta, né? E o documento oral, no caso, seria também uma resposta do perito a uma consulta, só que este é feito lá na audiência. Ele escreve, ele fala e alguém lá escreve, etc. Aí li alguns áudios para vocês entenderem essa coisa, né? Por que há os quesitos, né? É para que você, respondendo o quesito, você possa tipificar o crime da pessoa. Está entendendo? Muito bem. E assim nós terminamos essa aula, lembrando que vamos, na quarta aula, ou na quinta aula, vamos começar com as intervenções no corpo das pessoas, né? O exame do DNA, o bafômetro, identificação criminal e civil, datiloscopia, né? A odontologia legal e radiologia forense. Será uma aula um pouco ampla também, né? Bem,
Eu espero que vocês tenham, de alguma maneira, aproveitado um pouquinho sobre documentos médico-legais. Pega um livro, dá uma resumida, tá? Dá uma resumida e uma questão, geralmente uma questãozinha deve cair de medicina legal, cai o documento médico-legais. Mas eu acho que é um tema simples, né, gente? Não acho que ser tão difícil esse tema, não. Tá bom? Gente, continue mandando e-mails pra gente, fazendo críticas ou elogios. Pode utilizar o e-mail, como falei, mas pode utilizar também o Facebook, tá? Gente, tudo de bom para vocês. Saúde, paz. E voltamos já para a quinta aula, se Deus permitir.